o estudo bíblico do panorama do livro de Gênesis, amém? Com comentários históricos, culturais e teológicos. Primeiro, título e autoria. Nome Gênesis, do grego Gênesis, origem. Hebraico Bereshit, no princípio. Autor Moisés. Data provável cerca de 1445 a 1405 a.C. Segundo, propósito do livro: revelar as origens do universo, da humanidade, do pecado das nações e de Israel. Início do plano redentor de Deus, mostrar a soberania de Deus sobre toda a criação e a história. Terceiro, estrutura do livro. A história primitiva, Gênesis 1 a 11. Criação, Gênesis 1, 1 e 2. Deus cria o mundo em ordem e com propósito. Cultural diferente dos mitos pagãos, Deus é único, santo e soberano. Teológico, o homem é imagem de Deus, imagem Dei, criado para governar e se relacionar com Deus. Segundo, a queda, Gênesis capítulo 3. O pecado entra no mundo por meio da desobediência. Teológico, surgimento da morte espiritual e física. Profético, primeira promessa messiânica, Gênesis 13 e 15. Terceiro, Caim e Abel, Gênesis 4. Caim mata Abel, revelando os frutos do pecado. A adoração precisa ser feita com fé e com coração sincero. Quarto, o dilúvio e Noé, Gênesis 6 a 9. A corrupção generalizada da humanidade leva ao juízo divino. Cultural, dilúvio aparece em outras culturas, mas só Gênesis mostra um Deus justo. Teológico, a arca tipifica Cristo, único meio de salvação. Quinto, Torre de Babel, Gênesis 11. A tentativa de unificação humana sem Deus resulta em dispersação e multiplicação de línguas. Deus confunde a língua e espalha os povos. B. Histórico patriarcal, Gênesis 12 a 50. Primeiro, Abraão, Gênesis 12, 25. Deus o chama e promete bênçãos, terra, descendência e nação. A. Aliança com Abraão e é incondicional. Teológico, pai da fé, justificação pela fé, Romanos 4. Segundo, Isaac, Gênesis 21 a 27, filho da promessa, figura de Cristo no Monte Moriá. Deus renova a aliança com ele. Terceiro, Jacó, Gênesis 25 a 36. Deus transforma o enganador em Israel, pai das 12 tribos. Teológico, a graça de Deus molda o caráter humano. Quarto, José, Gênesis 37 a 50, vendido pelos irmãos, mas exaltado por Deus no Egito. Salva sua família da fome, tipologia de Cristo. Sofre injustamente, mas é exaltado por Deus e se torna instrumento de salvação. Quarto, temas teológicos principais. Primeiro, Deus como criador e sustentador. Segundo, a imagem Dei, dignidade e propósito do ser humano. Terceiro, a origem do pecado e suas consequências. Quarto, a soberania e providência de Deus. Quinto, a aliança como base do plano da salvação. Sexto, a fé como meio de relacionamento com Deus. Sétimo, a promessa messiânica e o plano redentor. Estatísticas. Primeiro, livro da Bíblia. São 50 capítulos, 1.533 versos, 38.267 palavras, 1.156 versículos começados com e 1.385 versos de história. 149 questões, 56 profecias, 126 versículos com profecias cumpridas, 23 versículos com profecias não cumpridas, 16 capítulos curtos, 24 longos, o 16º capítulo tem 16 versos, o 32º capítulo tem 32 versos. 5 capítulos têm 34 versos, 4, 22, 24 e 32, cada 106 ordens, 71 promessas, 236 tradições. Gênesis tem 95 mensagens distintas de Deus. Introdução. O livro de Gênesis constitui a primeira ascensão da Torá, ou livro da lei, em hebreu e chamado de Bereshit, no começo, vocábulo derivado das palavras iniciais do livro. O nome português originou-se da Septuaginta, grego Gênesis, por intermédio da Vulgata latina. Em conformidade com o conteúdo do livro, o vocábulo Gênesis significa começo. Há uma série de problemas relacionados ao livro de Gênesis, que são tratados em artigos separados. Esses artigos, além de examinar os problemas, acrescentam muitas informações sobre os assuntos do livro. Talvez a maior dificuldade do livro seja a historicidade dos acontecimentos narrados antes do tempo de Abraão. Ver no dicionário os artigos chamados cosmogonia, cosmologia, criação, antediluvianos, dilúvio, Éden, cronologia e Adão. Esse dicionário que a gente está falando, você pode pegar o dicionário Wycliffe, pegar dicionários Strong, que vocês vão entender um pouco melhor. Um outro vídeo eu vou fazer um vídeo comentando alguns livros e alguns dicionários que são bons para entendimento quando você pega a Bíblia na nossa língua mesmo. Amém? Voltando, esboço. Primeiro, importância do livro. Segundo, composição. Terceiro, conteúdo. Quarto, teologia. Quinto, descobertas arqueológicas. Sexto, considerações finais. Sétimo, bibliografia. Primeiro, importância do livro.
A importância do livro de Gênesis tem sido acentuada em três aspectos principais teológicos: literário e histórico. Primeiro, o teológico. O livro de Gênesis contém grande teologia e deve ser considerado o começo de toda a teologia, os principais conceitos de Deus como um ser supremo, onipotente e extremamente sábio são introduzidos neste livro. Gênesis oferece também um tratamento teológico às questões da origem do mundo, origem do homem, origem do pecado e os problemas da queda do homem no estado de graça, do plano de redenção, do julgamento e da providência divina. O livro narra como um remanescente da raça humana foi providencialmente poupado e preparado de maneira tal para permitir o crescimento do plano de redenção, sob a direção do Pai para toda a humanidade. Segundo, literário. O livro de Gênesis é considerado uma das grandes obras literárias de todas as épocas. Seu autor descreve de maneira vigorosa as atividades de Deus como guia da criação e da história. Os contos individuais, verdadeiras obras-primas, de narrativas interessantíssimas e intensas, são entrelaçadas inteligentemente, não prejudicando assim a unidade do tema. O livro segue um plano lógico e, em geral, evita detalhes desnecessários. Seus personagens são apresentados não como figuras mitológicas, mas como seres humanos reais, passíveis de faltas de virtudes. Quem escreveu Gênesis observou a vida de duas perspectivas, exterior e interior. Do lado exterior, considerou as coisas materiais, do lado interior, considerou os desejos, as ambições, as alegrias, as tristezas, o amor e o ódio. Os assuntos tratados no livro incorporam uma rara combinação do simples com o complexo, temas vitais para o homem, envolvendo suas mais profundas necessidades e aspirações, são tratados de maneira extremamente simples, quase infantil. Este fato é importante no sentido de que a mensagem do livro pode ser captada até mesmo pelos menos instruídos. A importância literária deste livro é ainda ressaltada pelas frequentes referências feitas a ele nos outros livros das Escrituras, segundo algumas afirmam. Gênesis é alicerce mesmo dos outros livros do Pentateuco. Terceiro, histórico como história, os primeiros capítulos de Gênesis ilustra somente o status da cosmologia hebraica daquela época. Do capítulo 12 em diante, por outro lado, o caráter histórico do livro é fortalecido. A autenticidade da história patriarcal e do autor é evidente nesses capítulos. Nem as folhas da história de Abraão, nem os pecados grossos dos filhos de Jacó detrem os quais pecados de Levi, o progenitor da raça sacerdotal, foram ocultados. O mesmo autor, cujos principais o mesmo autor, cujos princípios morais são tão censurados pelos antagonistas de Gênesis com relação ao relato sobre a vida de Jacó, produz na história de Abraão uma figura de grandeza moral que somente poderia ter se originado em fatos reais. A fidelidade do autor se manifesta principalmente, primeiro, na descrição da expedição dos reis da Alta Ásia para a Ásia Ocidental. Segundo, nos relatos a respeito da pessoa de Melquisedeque, Gênesis 14, 3, na descrição dos detalhes circunstanciais envolvidos na compra de um cemitério hereditário, Gênesis 23 e 4. Quarto, na genealogia das tribos árabes, Gênesis 25. Quinto, na genealogia do Éden, Gênesis 36. 6. E nos impressionantes detalhes que são entretecidos com a narrativa gerais. No relato de José, a história patriarcal entra em contato com o Egito, e quanto às narrativas fornecidas pelos escritores clássicos antigos, bem como os monumentos do Egito, acrescentam esplêndidas confirmações. Por exemplo, o relato apresentado em Gênesis 47, 13 e 26, que descreve como os faraós se tornaram proprietários de todas as terras, exceto aquelas pertencentes aos sacerdotes, é confirmado pelos escritos de Heródoto 11:84. Submetendo-se o livro de Gênesis a um exame minucioso, outros dados similares podem ser encontrados do ponto de vista crítico. Gênesis é considerado uma fonte primária da história antiga. Segundo, composição. A unidade da composição, não só do livro de Gênesis, mas de todos os livros do Pentateuco, tem sido um tema polêmico entre os críticos. O caso de Gênesis tem sido particularmente investigado, e como a questão da unidade do livro está intimamente relacionada ao problema da autoria, apresentamos a seguir duas principais linhas de pensamento sobre o assunto. Primeiro, o ponto de vista conservativo, do segundo, ponto de vista crítico. Primeiro, ponto de vista conservativo.
A teoria conservativa reivindica que o livro de Gênesis foi recebido por Moisés como revelação direta de Deus, pois Moisés evidentemente tinha contatos imediatos com Deus. Defendendo a teoria da autoria mosaica, os conservativos oferecem os seguintes argumentos. A. Considerando as evidências internas que provam que Moisés escreveu pelo menos algumas porções dos livros do Pentateuco, parece plausível assumir que ele tenha escrito a obra inteira, inclusive Gênesis. B. A matéria tratada de Êxodo a Deuteronômio exige uma subestrutura como Gênesis, sentido esse necessário. Moisés talvez tenha usado o material disponível da época e feito uma compilação desta matéria na forma de tradição antiga. C. Passagens como João 5,46 e seguintes, em que Jesus se refere aos escritos de Moisés, podem ser interpretados como escritos meramente atribuídos a Moisés. Por outro lado, essas passagens podem igualmente ser interpretadas como pronunciamentos da autoria mosaica desses escritos. D. A Comissão Bíblica da Igreja Católica sugere que, embora Moisés seja o autor do Pentateuco, talvez ele tenha empregado pessoas para trabalhar sob sua direção como compiladores. Esta seria uma maneira de explicitar as diferenças estilísticas do livro. Segundo ponto de vista crítico. Empregando o método de análise do texto, os escritos modernos afirmam que pelo menos 3 fontes distintas serviram de base para o livro de Gênesis. P, E e J. Alguns fanáticos do estudo das fontes literárias têm fragmentos essas fontes em subfontes, contudo, como essas subdivisões não os têm conduzido a nenhuma conclusão. Importante nos limitarmos ao tratamento das 3 fontes citadas acima, as quais foram provavelmente baseadas na tradição. A fonte PS, de caráter basicamente formal e estatística, relata o tipo de material que os sacerdotes cultivavam, como o exemplo Levítico 1 a 16. Contudo, momentos de grandeza são também encontrados nesta fonte, a saber, Cantares 1. P é a fonte mais recente das 3, provavelmente pertencendo ao período entre os séculos 5 e 6 a.C. A fonte E a fonte J se distinguem principalmente pelo emprego respectivo dos nomes Elohim e Jeová para Deus. Além destas diferenças, o documento E se apresenta intimamente relacionado em suas partes, formando assim um todo sólido. Com o documento J, por outro lado, não apresenta a mesma solidez, mas é de natureza meramente complementar, fornecendo detalhes nos pontos em que E se torna abrupto e diferencia a fonte E pertencente provavelmente ao século 8 a.C. e a fonte J ao século 9 a.C. Ver no dicionário o antigo separando sobre a teoria J, E, D, P e S. Ver também sobre o Pentateuco. Os críticos, melhor dizendo, modernos reivindicam que essas fontes foram subsequentes, combinadas pela mão de um autor final cujo nome é desconhecido. Os antagonistas, do ponto de vista crítico, mantêm que Gênesis foi escrito por um único autor e que o uso de 2 nomes diferentes para Deus não deve ser atribuído à origem do livro em 2 fontes distintas, mas aos diferentes significados destes nomes. Talvez essa observação seja plausível com referências aos nomes de Deus. Todavia, as diferenças de estilo e vocabulário que claramente distinguem porções do livro de Gênesis ainda permanecerão misteriosas se essa explicação for aceita. Data e lugar. Os estudiosos que aceitam a autoria mosaica do livro de Gênesis são compelidos a explicar algumas passagens da obra como notas de rodapé adicionadas posteriormente pelos copistas. Exemplos 16, 6, 13 e 7, 14, 17 e partes de 36 do 9 a 43. O lugar de origem do livro sugerido por eles é Península do Sinai. Os críticos que não reivindicam autoria mosaica oferecem datas tentativas somente para as fontes individuais, como mencionado anteriormente. Quanto à cópia final, só se sabe que foi compilado depois do exílio. Afirmam eles, o local da compilação é desconhecido. Terceiro, conteúdo. O livro de Gênesis pode ser esboçado de várias maneiras. Primeiro, esboço histórico e o esboço mais geral e o popular que divide o livro em 2 partes principais. A histórica, primordial, capítulo 1 a 11, tratam os assuntos da natureza. E, só pedindo, universal, tais como a origem da Terra e a origem da raça humana. B. História patriarcal, capítulo 12 a 50. Esses capítulos relatam a história dos antepassados de Israel. Cerca de 10 histórias são apresentadas no livro de 2 a 4, 5 e 1, 6 e 9, 10 e 1, 11
10, 27, 25, 12, 19, 36, 1, 37, 1, dentre as quais alguns se ocupam de personagens importantes, a saber, Tera, Isaac, Jacó e José. Alguns de importantes categorias, tais como terra e o céu, e os filhos de Adão e os filhos de Noé. Outros tratam de personagens como Ismael e Esaú, apesar de não oferecer um tratamento profundo sobre dificuldades sugeridas pelo texto. Este esboço é eficaz, pois enfatiza a direção de Deus na história da humanidade e mostra como ele usou diversas pessoas para cumprir seus propósitos finais. Segundo, esboço temático. Divide o livro em 4 assuntos principais. A. Livro do princípio de 1 a 11. B. Livro da fé de 12 a 25. C. Livro da luta de 26 a 35. D. Livro da direção 36 a 50. Terceiro, esboço detalhado do conteúdo. A. História da criação 1 e 2 e 3. Primeiro, criação da terra e do céu, capítulo 1, do 1 ao 23. Segundo, criação dos seres vivos, capítulo 1, 24, 2 e 3. B. História humana 2, 4 a 11 e 32. Primeiro, criação do homem, 2, 4 a 17. Segundo, criação da mulher, 2, 18 a 25. Terceiro, queda do homem, 3, 1 a 24. Quarto, multiplicação da raça humana, Caim e Abel, 4, capítulo 4, do 1 ao 7. Quinto, o primeiro homicídio, capítulo 4, do 8 ao 26. Sexto, a genealogia de Sete, capítulo 5, do 1 ao 32. Sétimo, a corrupção do gênero humano, capítulo 6, do 1 ao 12. Oitavo, a pena do dilúvio. Capítulo 6, do 13 ao 8 e 22. Nono, o pacto de Deus com Noé, capítulo 9, do 1 ao 29. Décimo, os 10 mandamentos de... Perdão. Décimo, os descendentes de Noé, capítulo 10, do 1 ao 32. 11, uma língua universal, capítulo 11, do 1 ao 6. 12, a confusão das línguas, capítulo 11, do 7 ao 32. C, história dos patriarcas, a escolha de Abraão, Isaac, Jacó e Judá, do 12, do 1 ao 23, 20 e 1. Abraão entra na terra prometida, 11, 27, 14 e 24. Segundo, pacto e promessas de um filho, 15, do 1 ao 18 e 16. Terceiro, história dos patriarcas, 18, 17, 19 e 23. Quarto, destruição de Sodoma e Gomorra, capítulo 19, 24 e 38. Quinto, Sara, Isaac e Ismael, 20, do 1 ao 23 e o 20. D, Isaac, 24, do 1 ao 26 e 35. Primeiro, Isaac e Rebeca casam-se, 24, do 1 ao 67. Segundo, morte de Abraão e nascimento dos filhos de Isaac, 25, do 1 ao 34. Terceiro, Isaac vai a Gerar, renovação da promessa, 26, do 1 ao 35. Letra E, Jacó, 27, 1, 36, 43. Primeiro, Jacó trapaceia o irmão e obtém a bênção de seu pai, 27, do 1 ao 46. Segundo, Jacó foge para Harã e Deus renova a promessa em Eletel, 28, do 1 ao 22. Em Betel, né? Terceiro, os casamentos de Jacó em Harã, 29, do 1 ao 30. Quarto, nascimento dos filhos de Jacó, 29, 31, 30, 24. Quinto, Labão faz novo pacto com Jacó, 30, 25 ao 43. Sexto, retorno de Jacó para a terra prometida, 31, do 1 ao 40, de 1 ao 34 ao 31. Sétimo, renovação da promessa em Betel, 35, 1, 29. Oitavo, os descendentes de Esaú, 36, 1 ao 43. F, Judá e José, 37, do 1 ao 50, 26. Primeiro, José, vendido por seus irmãos e transportado para o Egito, 37, do 1 ao 36. Segundo, Judá e Tamar, 38, 1 a 30. Terceiro, José na casa de Potifar, 39, do 1 ao 23. Quarto, José na prisão, 40, do 1 ao 23. Quinto, José interpreta os sonhos do faraó, 41, do 1 ao 37. Sexto, José como governador do Egito, 41, 38, 57. Sétimo, os irmãos de José vão ao Egito pela primeira vez, 42, do 1 ao 38. Oitavo, os irmãos de José retornam ao Egito, 43, 1 ao 34. Nono, a família de José no Egito, 44, do 1 ao 47, 31. Décimo, Jacó abençoa seus filhos, 48, do 1 ao 9, 28. 11, morte de Jacó e José, 49, 29, 50, 26. Quarto, teologia. De certo modo, o livro de Gênesis constitui a primeira filosofia da história, embora não se baseie em argumentos, mas em convicções. Não há no livro todo nenhuma tentativa de provar que Deus existe ou que realmente agiu tal qual o autor relata. Alguns pontos de vista importantes a respeito da doutrina de Deus emergem dentro deste livro, a saber, primeiro, Deus é o único e supremo maioral do universo e de seu povo. O livro mantém um monoteísmo latente, preparando o alicerce para declarações tais como a de Deus 6 e 4. Segundo, Deus é onipotente, através de sua poderosa palavra, ele pode criar o que bem desejar. Terceiro, Deus é onisciente, ele soube o local e o esconderijo de Adão e Eva no jardim, bem como o fato de que Sara riu secretamente dentro da tenda. Ele está também presente longe da casa ancestral, como Jacó surpreendentemente descobre em Gênesis 28, 16. Deus é
extremamente sábio. Ele criou um universo integrado no qual todas as coisas demonstram perfeita eficiência segundo o uso e o propósito designados. Quinto, Deus tem profunda misericórdia e amor da sua criação. Isto é evidente principalmente no que se refere ao homem, obra-prima da criação de Deus. Deus não só criou um homem, mas providenciou-lhe tudo aquilo que ele precisava para sobreviver. Um homem caiu do estado de graça, mas Deus preparou um plano de redenção, guiou e protegeu o caminho dos patriarcas para que esse plano fosse cumprido. Sexto, Deus se revelou a seu povo, às vezes num sonho, 31:11, outras vezes através de um misterioso agente, o anjo do Senhor, 31:11. Este livro oferece também uma clara noção da natureza do homem. Primeiro, um homem é uma criatura dotada de parte material e parte imaterial. Segundo, um homem é dotado de livre-arbítrio, pode dizer sim ou não à tentação. Terceiro, um homem foi criado como um ser superior, obra-prima de Deus, livre de qualquer mancha, mas aí um homem caiu do estado de graça. A história da queda, por sua vez, embora soe estranha para muitos ouvidos modernos, ainda é objeto de estudo em ética e em religião. O autor de Gênesis observou que um grande desastre poderia emergir de uma desobediência aparentemente trivial. Quarto, o homem será restaurado. Os dois elementos básicos para a redenção são graça da parte de Deus e fé da parte do homem. Gênesis 15 e 16. Declara que Abraão creu nas promessas do Senhor e creu ele no Senhor e foi-lhe imputado isto por justiça. Esta passagem figura proeminentemente no desenvolvimento da teologia de Paulo. Romanos 4, 13, 9, 22 e 23. Quinto, descobertas arqueológicas. Descobertas arqueológicas modernas têm desvendado o mundo de Gênesis. Civilizações nos arredores da Palestina estão sendo descobertas, com todas as suas riquezas e variedades. A existência dos povos tais como os horitas e os urrianos, até recentemente, apenas nomes têm sido confirmados. A civilização dos amorritas, enterrado por muitos séculos, está emergindo lentamente e atualmente pode-se afirmar que os hititas foram poderosos conquistadores que influenciaram o curso da história no passado. Temas como criação, paraíso e dilúvio são chamados também em muitas mitologias do mundo tablets de barro, encontrados na Mesopotâmia. Contém muitos mitos cujos temas e detalhes também estão presentes no livro de Gênesis. Na história da criação, há algumas semelhanças entre os registros hebraicos e os babilônicos. Primeiro, ambas as histórias registram um caos antigo, até mesmo um nome para esse caos é semelhante em cada língua. Segundo, os dois relatos houve a luz antes de os astros serem criados. Terceiro, há paralelismo também nas crônicas do dilúvio. Os deuses mandaram uma inundação, mas salvaram um homem que construiu um navio para se abrigar da tempestade. Um homem testa a término da catástrofe, soltando pássaros e oferece sacrifícios quando tudo está terminado. Há também algumas diferenças drásticas entre as narrativas hebraicas e babilônicas. Primeiro, a história hebraica mantém um monoteísmo latente. Os outros relatos são da natureza politeísta. Segundo, os princípios morais registrados na história hebraica são extremamente mais altos que as das outras civilizações. Descobertas espetaculares na cidade de Ur dos Caldeus são grandemente importantes para o conhecimento da história da civilização. Todavia, de menos relevância direta para as narrativas bíblicas é mistas. Observar que, num local não muito distante de Ur, os escavadores encontraram evidências de uma inundação de comparável tamanho. No entanto, dizem os críticos, isso não prova a historicidade de Gênesis 6 e 8, pois foi provado que muitas vezes na história diferentes áreas da Mesopotâmia foram inundadas. O mundo cultural dos patriarcas tem sido iluminado pelos achados do segundo milênio a.C. Em Naso, perto da moderna Kirkuk, foram encontrados nessa localidade inúmeros documentos que ilustram detalhadamente diversos costumes patriarcais. Por exemplo, quando a estéril Sara deu a Abraão uma escrava, Agar, para que concebesse filhos, ela estava fazendo exatamente a mesma coisa que as mulheres de Naso faziam. A única diferença era o fato de que as últimas eram proibidas de maltratar a escrava. O ato da venda dos direitos de primogenitura feito por Esaú, bem como os problemas de Jacó na obtenção da esposa de sua escolha, são entendidos com mais clareza através desses tablets. Tablets Nasu. Uger afirma que o grande serviço que a pesquisa arqueológica está desenvolvendo no período mais antigo da história bíblica demonstra
que o quadro dos patriarcas apresentado em Gênesis se ajusta perfeitamente ao estilo da vida da época. Ancient Archaeology, Under e Words. Sexto, considerações finais. Esta introdução referiu-se a alguns problemas peculiares do livro de Gênesis, tais como autoria, historicidade. Essas questões têm sido objeto de controvérsias entre os eruditos. Todavia, nada tem sido tão polêmico no livro como o tema da criação. Há um estridente conflito entre o ponto de vista da ciência moderna e o relato deste livro sobre as origens do mundo. Ao leitor, muita informação acerca do livro de Gênesis foi compilado como parte do dicionário da obra presente por toda a exposição do Antigo Testamento mencionado antigos que deveriam ser lidos em conexão com a exposição do texto que estiver sendo oferecido. Também refiro-me à Enciclopédia da Bíblia Teológica e Filosófica quanto a artigos relacionados ao estudo do Antigo Testamento, mas que não foram incluídos no dicionário. O dicionário oferece um número bastante grande de artigos que se revestem de interesses especial para os estudiosos, quanto esta é uma pauta no Novo Testamento por estar relacionado a algum texto ou ideia do Antigo Testamento. Convido os leitores a examinar o Novo Testamento interpretando um comentário por versículo daquele conteúdo. Controvérsias, debates e críticas com suas contracríticas naturalmente estão vinculados aos estudos sobre o Antigo Testamento. Não devemos permitir que essas coisas gerem o ódio teológico. Muitas discussões dessa natureza giram em modo do livro de Gênesis. Homens dotados de espiritualidade deveriam poder debater sem nenhum ódio. O Deus que carne e sangue fossem tão baratos, que os homens viessem a odiar e matar, que os homens viessem a si e decepar a outros com línguas de vileza por causa da teologia. Roosevelt Champlin. Vários artigos que figuram ao dicionário e deveriam ser lidos em conexão com o primeiro capítulo de Gênesis 1, Astronomia 2, Cosmogonia 3, Criação. Ver também esses comentários em Champlin. Os céticos têm vontade de não crer, pelo que nenhum acúmulo de evidências pode convencê-los, mas os ultraconservadores têm vontade de crer, pelo que não há evidência que os convença de que estão errados, sem importar a questão em foco. Então, esses dois extremos usualmente se acha a verdade, na qual as evidências confirmam a crença. Bibliografias estão em Mateus, Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Romanos, dentre outros. Colossenses e assim por diante. Na criação, capítulo 1, os artigos da introdução permitem suprimir uma exposição mais breve do que seria possível de outra maneira. Para que tire o melhor proveito possível, o leitor deverá examinar o material apresentado no dicionário e na enciclopédia mencionada anteriormente. Da criação da terra, da criação do mundo, de tudo quanto foi feito. Glória a Jesus. Esse aqui ficou um pouco longo, irmãos. Eu vou só adiantar aqui para a conclusão, porque sem querer eu coloquei aqui repetido o estudo. E eu vou só adiantar aqui, se eu conseguir. Deixa eu só ver se eu consigo. Essa aqui foi comprida, viu? 37 minutos já. Isso aqui dá uma pregação boa. Uma exposição bíblica, né? Ainda não é aqui. Parte de bibliografia, deixa eu ver se eu passo dela. Glória a Jesus. Pra vocês entenderem, irmão, isso aqui é só... Quem tá falando de Gênesis, viu? Mas eu vou tentar ser breve nos outros, pra não ficar tão cansativo, mas só pra gente ter uma ideia, um pouquinho mais de curiosidade, aquele gostinho na boca, dizer assim, eu quero ler, eu quero estudar, eu quero entender, eu quero me aprofundar nisso aqui. E a gente tá falando só do primeiro livro da Bíblia, né? Começando de uma certa forma de ordem cronológica, e não está em ordem cronológica, mas de certa forma de ordem cronológica. Aqui tá os céus e a terra. Cada versículo de Gênesis, só do capítulo 1, é um estudo para mais de 2 horas, se a gente fosse aprofundar dentro de cada tema, de cada assunto. O significado dos nomes, o propósito
Vamos lá, conclusão do estudo. O livro de Gênesis é o alicerce de toda a Bíblia. Ele mostra que o mundo não é fruto do acaso, mas da ação criadora de um Deus pessoal e soberano. O ser humano foi criado para refletir a imagem de Deus, mas se desviou pelo pecado. Deus, em sua misericórdia, inicia um plano redentor por meio da promessa de um descendente. A história dos patriarcas mostra que Deus é fiel mesmo quando os homens falham. Josué ilustra que Deus governa a história mesmo em meio ao sofrimento, preparando tudo para o bem dos seus. Aplicação prática: como os patriarcas, somos chamados a viver pela fé, confiando nas promessas de Deus, mesmo sem ver os resultados imediatos. A história de Gênesis nos encoraja a crer na soberania e na fidelidade de Deus. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Se você conseguiu chegar até aqui, depois de quase 40 minutos de vídeo, ou mais, porque ainda vai ter a edição tudinho, comenta aí, Gênesis, Bereshit, no princípio. Deus abençoe a todos.